Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos adiante nesses tempos chuvosos aqui em Pernambuco trabalhar. E, bom, essa disciplina de prática como componente curricular 3 tem sido muito bacana para mim. Espero que vocês ah, estejam tendo essa mesma impressão, né? Estou vendo discussões excelentes nos fóruns. E o meu intuito com essa videoaula é poder fomentar mais discussões e fazer com que a gente possa cada vez mais ficar com mais incentivo ao trabalho. Esse momento agora a gente vai tratar especificamente da nossa segunda verificação de aprendizagem, né? Nossa segunda VA. E uma primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem clara em relação a essa segunda VA é por que a gente não utilizou o plano de aula. A gente preferiu partir para uma estrutura mais próxima de um projeto acadêmico do que o de um plano de aula, né? E isso obedece a uma lógica da disciplina mesmo, né? O plano de aula é uma ferramenta incrível, fundamental para nós professores, mas ele tem umas limitações de um ponto de vista de discussões teóricas, de discussões conceituais, de discussões temáticas, né? Ele é muito mais pragmático, assim como um projeto acadêmico, ele é muito menos pragmático, né? E aí ele pode avançar mais em discussões. Nesse sentido, eu prefiro muito mais que agora nessa segunda VA a gente seja um pouco menos pragmático e possa tentar articular esses conceitos e essas discussões que a gente conseguiu avançar ao longo dessa disciplina. Então, por isso que eu preferi hum, sugerir, né? Eu preferi sugerir essa proposta pedagógica aí para vocês pensarem como segunda VA. Eu tenho visto nos fóruns que a maioria das pessoas não está tendo muitos problemas, né? Ainda bem. Isso, enfim, me deixa bem tranquilo. Assim como também me deixaria tranquilo se algumas pessoas tivessem tido obstáculos, sim, porque todas as vezes que existiram obstáculos com qualquer aluno do EAD, a gente conseguiu resolver com muita tranquilidade. Então, assim, não vejo realmente motivo nenhum para qualquer tipo de problema, né? Bom, isso é para deixar bem claro esse modelo, né? A gente não quer um esquema, a gente não quer simplesmente um cronograma, a gente não quer simplesmente um roteiro de como as coisas vão ser feitas. É interessante pensar, né, que é um projeto acadêmico, é uma proposta pedagógica, né? Então há de se ter discussões de por que aquilo está sendo feito. Assim que eu postei, eu disse que devem ser esclarecidos os objetivos, a justificativa, tudo direitinho, como qualquer projeto acadêmico necessita, certo? Eu percebi que nos fóruns, né, algumas pessoas falaram sobre alguns temas, né, queriam querer falar sobre um tema ou outro. E eu tenho a impressão que algumas pessoas falaram temas assim que não dialogam tanto com o que a gente viu em medieval ou moderna, né? E aí o que é que eu falo? Bom, primeiro, é evidente que o que a gente está falando é uma proposta pedagógica voltada ao ensino de história. Isso tem que estar claro, né, gente? Eu acho que assim, a disciplina é prática como componente curricular 3. Tudo que a gente viu na disciplina foi em relação a isso. O ideal, evidentemente, é que a gente trabalhe medieval e moderna, né? Isso é evidente. Agora, se alguma pessoa, enfim, acha que alguns temas têm ligação com medieval e moderna, mesmo que não estejam, hum, como é que eu posso dizer? Alguns temas têm ligações com medieval e moderna, mas não são abordados classicamente, tradicionalmente, né? Nos livros didáticos, etc e tal, aquela coisa toda. E gostariam, enfim, de flexibilizar mais esses,
esses recortes. O que é que eu posso dizer? A pessoa vai ter sim essa liberdade, né? Eu acho que a gente não pode tolher essa liberdade. A gente critica tanto essas linhas de pensamento tradicionais, né? Enfim, toda uma percepção de ensino de história que para nós há muitos problemas, então eu não posso chegar para vocês simplesmente e dizer não aceito. Agora eu diria que é necessário ter certos cuidados, né? A gente não pode também simplesmente achar que dá para fazer conexões com tudo. Para essas pessoas terem os devidos cuidados teóricos e metodológicos, tanto do ponto de vista da área do ensino da história, tanto do ponto de vista da própria historiografia, certo? Então, assim, conversem com os tutores de cada polo, conversem comigo se estiverem assim se sentindo inseguros em relação a isso, para ver o que é que a gente pode auxiliar em relação a isso, tá? Mas sim, vocês têm carta branca em relação a isso, ok? Só um minutinho que meu computador está com uns probleminhas. Bom, retomei aqui, gente, perdoe-me. É... Mais uma vez retornando, perdoe-me. Temos esses problemas tecnológicos. Aproveitei para fazer um café, já que o frio aqui está grande. Então, enfim, não reparem se eu tomar um cafezinho durante essa aula, pois o frio está grande. Mas voltando. Bom, uma coisa que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte: não é porque o documento e a escrita, o modo de elaborar o projeto não obedece a um plano de aula que a proposta não pode ser uma proposta metodológica, uma proposta pedagógica que envolvam aulas, certo? Pode envolver aulas, sim. A questão é que, como essas aulas vão ser operacionalizadas, eu não gostaria que fossem explicadas por plano de aula, sabe? Porque um plano de aula é muito mais um documento simples, em relação ao que a gente está querendo nesse momento. O que eu estou querendo é discussões de como essas aulas vão ser montadas. E um plano de aula é muito mais um guia do que uma discussão mesmo de como essas aulas vão ser montadas, sabe? Então, se querem fazer aulas também, tudo bem. Agora que sejam explicadas como essas aulas vão ser montadas através de um pequeno projeto, sabe? Um pequeno planejamento pedagógico mesmo. E nesse sentido tem que ter um início, um meio e um fim. É possível a gente fazer isso, eu não vejo nenhum problema, sabe? Inclusive eu acho que o período medieval e o período moderno cabem em muitas coisas, e é para isso a gente precisa ter um direcionamento, sabe? A gente pode pensar, por exemplo, o que era a vida da mulher na Idade Média, na Idade Moderna, sabe? O que era as noções de sexualidade nas noções, no período medieval e moderno, o que era racismo, enfim, isso é uma palavra bem controversa para usar, né? Já que o racismo, com o ismo, ele inicia no século XIX como um pensamento científico, né? Mas essas questões raciais, étnicas e de cor, elas seriam, como elas se davam, né? No mundo medieval, na Europa medieval e na Europa moderna. Eu acho que essas questões são muito importantes para a gente pensar e para a gente criar um sentido com a história, né? Porque a história, ela deve ter sempre um sentido como presente. Eu não abro mão dessa discussão. O ensino da história ele tem que dialogar com o presente, senão a história perde a utilidade, né? Recentemente eu vi uma discussão de um estudo de história antiga, enfim, uma historiadora, se eu não me engano, inglesa, foi contratada para fazer uma supervisão de um vídeo educativo com crianças, um vídeo educativo que o público era para crianças, né? É daqueles TED Talks, se eu não me engano. Eu posso até colocar o link desse vídeo. E, e era sobre Roma, a Roma antiga, né?
E é muito legal porque vinha tratar de modo fictício a vida de um general romano negro, um general romano negro. E foi muito legal isso, porque houve toda uma discussão, né, a nível internacional, principalmente entre os americanos e os ingleses, já que o vídeo havia sido disponibilizado em língua inglesa, e que muitas pessoas estavam dizendo: ah, mas essa ideia de politicamente correto está sendo absurda, porque está distorcendo até as possibilidades históricas, né? E a historiadora disse: não. Inclusive ela é uma estudiosa desse momento, né, da antiguidade, e ela, enfim, faz uma reflexão incrível das relações de miscigenação. Não sei nem se, enfim, esse é o conceito mais apropriado para falar dessas relações, mas enfim. E, poxa, pensem aí, Roma, o centro do Mediterrâneo, né? O centro do uma região extremamente cosmopolita do mundo antigo. Então, que você pensar em uma concepção de, enfim, miscigenação, de, sabe, mistura entre sociedades, entre povos, era algo extremamente possível. E a possibilidade de existir generais romanos negros ou romanos de alto cargo e de cor negra não eram ínfimas, né? Essa percepção de que o negro estaria nos estratos sociais e econômicos mais inferiores, ela vem muito de uma percepção do mundo atlântico negreiro escravista, né? Então, assim, sabe, discussões que a gente pode colocar em relação à antiguidade clássica. A gente não vê isso nos livros de história tradicionais, né? E a gente muitas vezes fica criticando. Ah, mas a gente não deve estudar a história antiga, porque a história antiga não tem nada a ver com a gente. Será que a história antiga não tem nada a ver com a gente? Né? Eu particularmente eu discordo muito dessa afirmação. Eu acho que temos que sim estudar a história antiga. Agora, temos que sim revisar muito os meios como estudamos história antiga. Foucault, naquele livro clássico dele, a coleção clássica, a História da Sexualidade, nossa, quando ele chega e diz que, bom, as relações de sexualidade humanas não são naturais, mas são constituídas socialmente, culturalmente, por dispositivos e relações de poder, blá 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 blá. Bom, por que a gente não estuda a nível até de ensino fundamental, médio, seja como for, comportamento sexual humano, pegando Grécia, Roma, sabe? No sentido de compreender a dimensão política disso. Tá entendendo? Claro que, enfim, isso tem um peso para a nossa sociedade, um peso político atual, muito maior do que você estudar as guerras médicas ou a guerra do Peloponeso, sabe? É você entender, por exemplo, que um cara feito Platão, um cara feito Sócrates, tinha incríveis discussões sobre o amor, que hoje é compreendido como um amor homossexual, né? Mas enfim, um homoafetivo. E você vê discussões incríveis, né? Como você vê no Banquete de Platão, como você vê em vários livros de Platão. Isso é um documento, sabe? Isso é um tipo de discussão incrível para a gente dar uma dimensão política à história, para a gente dar uma utilidade à história. No sentido de dizer, ó, vocês aqui que dizem que isso é antinatural, que isso aqui não faz parte do ser humano, a gente está falando de uma sociedade que as bases do pensamento ocidental são gregas, né? Então, assim, como é que isso aqui é antinatural e tal? Então, por favor, né? E nesse sentido que eu acho que a gente pode também pensar essa proposta pedagógica, sabe? Por que não? A gente está falando aqui de antiga, mas por que não pensar esses temas de grande amplitude do presente para o mundo medieval e para o mundo moderno, sabe? Isso são, enfim, algumas sugestões. Isso não precisa ficar aí como uma obrigatoriedade, sabe? Mas eu acho que são possibilidades, sim. Pode-se pensar nisso
como uma aula, como um projeto de extensão, como enfim, o que vier na cabeça de vocês. Vocês podem pensar também em linguagens alternativas, o uso de quadrinhos, o uso de RPG, o uso de jogos de videogame, o uso de jogos de tabuleiro, uso do que vocês puderem pensar. Enfim, vão ser muito bem-vindos. Agora, há de se ter muito cuidado com as questões, né? E isso eu falo muito voltado à primeira VA. Bom, em relação à primeira VA, a maioria dos. Bom, eu vou fazer o seguinte: vou fazer um outro vídeo agora, que aí eu falo sobre a primeira VA e falo sobre a conclusão desse item, que aí é melhor, que a gente reparte em dois e fecha uma discussãozinha melhor. Beleza, gente? Muito obrigado e a gente vai continuar esse vídeo dando discussão. Isso é bom porque aí vai, enquanto eu gravo outro, esse aqui já vai dando um upload. Desculpem assim fazer essas coisas um pouco desconexas, mas é porque se a gente fizer seguido, vai demorar muito o upload e vai acabar que, enfim, vai ser horroroso para vocês terem acesso a isso e para, enfim, ter que passar o dia também inteiro em casa, certo? Abração e assistam o próximo vídeo.